Caríssimos fiéis, nós temos no Evangelho de hoje o ancião Simeão profetizando a respeito do menino Jesus, quando da apresentação do menino Jesus no templo. Simeão tomará nos braços o menino Jesus e, movido pelo Espírito Santo, ele pronunciará as palavras que nossa Santa Romana Igreja repete a cada dia no ofício de completas. Nunc dimitte servum tuum, Domine. Agora despedes o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Nós temos uma cena admirável no Evangelho de hoje. Um velho que esperou a vida inteira segura enfim nos braços a esperança de Israel. A promessa feita a Abraão, renovada a Davi, cantada pelos profetas, cumpre-se naquele momento discreto no templo de Jerusalém. Mas ele não se limita a cantar, ele profetiza. Este ancião que vivera na esperança, que consumira os seus dias aguardando o Consolador de Israel, agora ele fala não do passado, mas do futuro. E a sua profecia contém luz e sombra, consolo e advertência. Ele diz do menino que será lumen ad revelationem gentium, luz para a iluminação das nações. E logo em seguida, no mesmo fôlego, ele anuncia: Et positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israel, et in sium cui contradicetur. Eis que este menino está posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. Meus caros, eis o paradoxo do Natal que hoje a Sagrada Liturgia nos faz contemplar. O mesmo menino é luz e sinal, luz que ilumina e sinal que divide, consolo dos justos e escândalo dos soberbos. Não há neutralidade possível diante do presépio. Ou adoramos com os pastores, ou nos retiramos indiferentes, como tantos habitantes de Belém que naquela noite santa rejeitaram a Sagrada Família e dormiam enquanto o céu se abria para a vinda do Salvador. Para compreendermos por que Cristo é sinal de contradição, nós devemos primeiro entender o que ele veio realizar. E aqui nos socorre o apóstolo em sua epístola aos Gálatas. São Paulo emprega uma comparação jurídica que os seus fiéis compreendiam muito bem. O herdeiro, enquanto é menor de idade, não difere em nada do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ele está submetido a tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E assim também nós, diz o apóstolo, quando éramos menores, estávamos escravizados sob os elementos e poderes do mundo. Éramos escravos. Esta era a nossa condição, meus caros. Eis a palavra que o mundo moderno não quer ouvir, mas que descreve com precisão o estado da humanidade antes de Cristo. Não éramos escravos de um senhor terreno, mas escravos do pecado, escravos da lei que nos mostrava o bem, sem dar-nos a força para praticá-lo, escravos do temor da morte que pairava sobre toda a existência humana. Tínhamos a promessa da herança, mas não podíamos desfrutar dela. Éramos como aquele filho pródigo que, tendo direito aos bens do pai,
vivia entre os porcos e desejava fartar-se das bolotas que eles comiam. Ad ubi venit plenitudo temporis, mas eis que veio a plenitude dos tempos. Prestemos atenção nesta expressão magnífica. Não foi por acaso que Cristo nasceu sob César Augusto. Não foi coincidência que viesse quando o mundo romano impusera a paz, quando uma língua comum permitia a pregação do Evangelho, quando a filosofia grega iluminava as nações, mas esgotara as suas forças, e as almas sedentas buscavam uma verdade que os sábios não podiam dar. Era a plenitude dos tempos. O mundo estava maduro para o Redentor, ainda que não o soubesse. E o que fez Deus nessa plenitude dos tempos? Misit filium sum, factum ex muliere, factum sub lege. Enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. O eterno se fez temporal, o infinito se recolheu no seio de uma virgem, e o legislador se submeteu à lei. E tudo isso, meus caros, eis a finalidade para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nossa adoção como filhos, meus caros, eis o fruto do Natal. Não celebramos apenas que Deus se fez homem, celebramos que por isso mesmo nós nos tornamos filhos de Deus. O Filho unigênito se fez primogênito entre muitos irmãos, desceu até nossa miséria para elevar-nos à sua glória. E assim a manjedoura é para nós a porta do palácio real. Itaque non est servus, sed filhos. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se filho, também herdeiro. A herança que Adão perdera, Cristo nola restituiu. Não somos mais servos que tremem, mas filhos que amam. A lei não está mais gravada em pedras, mas o Espírito é derramado nos corações que clama Abba Pater, Abba Pai. Contudo, meus caros, se a mensagem é tão luminosa, por que Simeão fala de contradição? Por que anuncia a ruína juntamente com a ressurreição? Porque no momento mesmo em que canta a luz das nações, ele profetiza a espada e a divisão. Porque, meus caros, a filiação divina exige renúncia. Para tornar-nos filhos de Deus, nós devemos deixar de ser escravos do mundo. E o mundo não perdoa a deserção. Quem aceita a luz de Cristo condena ao mesmo tempo e implicitamente as trevas. Quem abraça a verdade reprova a mentira. Quem segue a Cristo afasta-se de tudo aquilo que Cristo rejeitou. Eis porque o divino menino é sinal de contradição, não porque ele traz a divisão como fim, mas porque a sua presença revela o que está oculto no coração dos homens. Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Diante de Cristo, caríssimos, as máscaras caem. O orgulhoso não suporta um Deus que nasce numa gruta. O avarento não compreende um Deus que se faz pobre. O mundano não tolera um Deus que prega a cruz. E a espada, meus caros, et tuam ipsius animam per transibit gladius, uma espada transpassará a tua alma. Simeão dirige-se à Santíssima Virgem Maria, mas as suas palavras alcançam toda a alma fiel.
Quem escolhe a filiação divina, escolhe também a compaixão, ou seja, o padecer junto com Cristo, o tomar a sua cruz. A Mãe Dolorosa ao pé da cruz é o modelo de todo cristão que leva a sério a sua adoção como filho de Deus. Tanto mais para nós que estamos aqui sob o seu patrocínio. Um católico que foge da cruz não pode ser levado a sério, pois não passa de um fanfarrão. Não há coroa sem cruz, não há Páscoa sem a Sexta-feira Santa, não há plenitude sem esvaziamento, não há verdadeira filiação divina sem renúncia ao mundo. Resta-nos, meus caros, a questão prática, como viver essa filiação, e nossa Santa Madre Igreja coloca em nossos lábios a resposta. Na coleta nós pedimos: Omnipotens sempiterne Deus, dirige actos nostros in beneplácito tuo. Deus onipotente e eterno, dirigi nossos atos segundo o vosso beneplácito. Dirigir os nossos atos. A coleta reconhece que não bastam as boas intenções. Não basta saber que somos filhos, é preciso agir como filhos. E como o filho não age por capricho próprio, mas segundo a vontade do Pai, assim devemos nós subordinar nossos atos ao beneplácito divino. E notemos qual é a finalidade dessa submissão. Ut in nomine dilecti Filii Tui mereamur bonis operibus abundare. Para que no nome do vosso dileto Filho mereçamos abundar em boas obras. O escravo trabalha por temor do castigo. O filho, por sua vez, trabalha por amor ao Pai. O escravo faz o mínimo necessário para evitar a punição. E aqui nós podemos analisar a nossa consciência a respeito da tentação de fazer unicamente o mínimo necessário para evitar o pecado grave, que nada mais é do que já o suficiente para abraçar o pecado grave. O escravo faz o mínimo necessário. Já o filho, meus caros, o filho deseja abundar, transbordar, exceder-se no serviço. As boas obras não são o preço da filiação, afinal ela é gratuita, mas são o fruto natural de quem vive como filho. Meus caros, o divino menino que Simeão segurou nos braços é o mesmo que descerá sobre este altar dentro de poucos instantes. É ele que se encontra no sacrário. Aquele que foi apresentado no templo de Jerusalém, a apresentar-se-á novamente ao Pai Eterno no santo sacrifício da missa. O mesmo Cristo, a mesma oferenda, o mesmo amor. Simeão pôde dizer nunc dimitis: agora me despedes em paz, porque viram meus olhos a salvação. Nós também vimos a salvação. Nós vemos a salvação. E mais do que isso, nós recebemos a adoção. Tornamo-nos filhos e herdeiros por pura graça, sem mérito nosso, por iniciativa do amor divino. Cabe-nos agora viver conforme essa dignidade. Haverá contradição? Certamente. Se não sentimos a contradição dos inimigos da cruz, há algo de muito errado. Talvez sejamos um deles. Afinal, o mundo não mudou desde os tempos de Simeão. Os fautores de contradição,
que combateram nosso Senhor continuam a combater a cruz de Cristo ainda hoje. Mas não temamos, a luz é mais forte do que as trevas e a filiação divina é mais preciosa que qualquer aprovação terrena, mais valiosa que todas as honras do mundo. Que a Virgem das Dores, cuja alma a espada transpassou, nos alcance a graça de permanecermos fiéis como filhos até o dia em que, como Simeão, contemplaremos sem véus aquele que hoje nós adoramos no presépio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.